Não se assusta, ai meu Deus, eu não sei usar mol, eu não sei, é difícil. Não, pessoal, não é difícil. É só um número e ele corresponde a uma contagem de coisas. Primeiro, porque para chegar em mol a gente precisa saber muito bem esses caras aqui. Massa atômica, e aí? Do átomo, certo? A massa que o átomo tem. Essa unidade aqui, que é um U, passou a ser a unidade de massa. Corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. A definição de massa molecular nada mais é... Não, é simplesmente a soma mesmo. Pega a massa atômica, soma e dá a massa molecular. E quem que é a massa molecular? Não olha ainda, hein? Ó, não rouba, não olha aqui. Então é H e O, certo? A gente sabe que a massa atômica do oxigênio vale 16. E a massa atômica do hidrogênio vale 1. Cuidado com a quantidade. O oxigênio tem massa atômica 16, 2 hidrogênios cada um com massa atômica 1, isso dá um total de 18. Então a massa molecular da água, porque a água é uma molécula, certo? A gente fala massa molecular para quando a gente quer tratar de moléculas. A gente fala de massa atômica para quando a gente quer falar de átomos. Em falar de massa molar, pessoal, a gente precisa falar primeiro de mol, né? Porque a massa molar tem a ver com mol. A definição é o seguinte, é o número de partículas existentes em 12 gramas de carbono 12. De novo, essa desgraçada desse carbono 12. É nada mais do que uma unidade de contagem, tá? Então, se você tiver isso aqui na cabeça, você nunca mais vai ter problema com mol. Ele só serve para contar. Corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Se eu pegar uma caneca com 6,02 vezes 10 a 23 partículas, olha só, partícula pode ser átomo, pode ser molécula ou pode ser íon, certo? Pode ser qualquer uma dessas coisas. Nessa caneca eu tenho certeza que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Eu consigo ter certeza também que eu tenho 12 gramas de carbono. O mol, não esquece, é só uma unidade de contagem. Contagem do quê? De partículas. Qual coisa? Qualquer uma dessas coisas aqui. Agora que a gente já falou da definição de mol, a gente pode falar de massa molar, certo? É a massa correspondente a um mol de partículas. Pegar um mol, se eu fizer uma cuia com um mol de coisas dentro, pessoal, 6,02 vezes 10 a 23, certo? Então se eu puser um mol de partículas lá dentro, eu vou ter uma massa molar. Um mol pesa X gramas. Então a unidade de massa molar nada mais é do que grama por mol. CO2 é uma molécula, certo? Um carbono, 2 oxigênios. A gente sabe que a massa atômica do carbono é 12. A gente sabe que a massa atômica do oxigênio é 16. Como eu tenho 2 oxigênios, essa massa duplica, certo? Porque são 2 oxigênios, então vai ficar 32 unidades de massa. Com esses 12 do carbono, a gente vai ter uma massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula de CO2 é 44 unidades de massa. A massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Como é que eu pulei daqui para cá? É importantíssimo que vocês saibam que representa coisas diferentes. É a massa de uma molécula. Vocês não estão vendo, mas ela está aqui na minha mão, ó. Isso aqui pesa 44 unidades de massa atômica. Se eu pegar aquele mesmo potinho que está aqui na minha mão, ó, esse potinho aqui, que mol é unidade de contagem, certo? Então eu estou contando 2, 3, 4, 5, 6. Então imagina que eu contei 6,02 vezes 10 a 23 moléculas aqui dentro. Coloquei elas aqui dentro. Esse pote pesa quanto? Esse cara pesa 44 gramas de um mol de moléculas, beleza?